Irmãos queridos, quero saudar você com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, quinta-feira, dia 2 de julho, Deus nos dando alegria de nessa noite estarmos juntos para adorarmos o nome do Senhor. E eu quero começar esse culto lendo com você um texto da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, no verso de número 12. Aonde Paulo nos dá a seguinte recomendação: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Essa é a prescrição de Deus para dias difíceis, para dias de incerteza. Alegria na esperança, paciência na tribulação e perseverança em oração. Eu quero orar com você e quero aproveitar este momento e apresentar a sua vida, a sua família, as suas necessidades diante do Senhor. Vamos falar com Deus? Amado Deus, nós somos agradecidos ao Senhor, porque o Senhor tem sido bondoso para conosco. A tua fidelidade se estende de geração em geração. E nesta noite nós queremos apresentar ao Senhor cada pessoa nos mais variados lugares da nossa cidade, do nosso país, do mundo, que conosco celebram a Jesus. Que possamos, ó Deus, nos alegrar na esperança, enfrentar a tribulação com paciência, mas que possamos perseverar na oração. Ó Deus, confiamos em Ti, dependemos de Ti, e sabemos que de Ti, e somente de Ti, vem a solução. Em nome de Jesus, amém. Vamos juntos adorar ao Senhor, vamos celebrar o nome do Senhor. Olha, não assista este momento, participe, louve ao Senhor, celebre aquele que é digno de toda honra, toda glória e de todo louvor. Deus, eu ouço a tua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que eu mais quero ter, a tua presença. É o meu maior prazer, te quero, Deus. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Deus, eu ouço. Deus, eu ouço a tua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que eu mais quero ter, da tua presença. É o meu maior prazer, te quero, Deus. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, que
que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Que me sustenta. Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Diz que no Yahvé minha justiça. Elohim, Elohim, Deus, o controle está, meu Deus, tudo governa. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. O Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Diz que minha justiça. Elohim, Elohim, Deus, o controle está, meu Deus,
Amém. Queridos irmãos, muitas pessoas têm nos perguntado sobre quando retornaremos às nossas atividades, os nossos encontros, os nossos cultos presenciais, uma vez que houve uma flexibilização das regras de distanciamento, e a partir de amanhã será permitido que as igrejas se reúnam com um número de até 30% da capacidade do auditório. Irmãos, mesmo entendendo o avanço e o cuidado que as nossas autoridades governamentais têm tido, nós, como igreja, decidimos, primeiramente através de uma pesquisa, mas também conversando com profissionais de saúde e observando o que tem acontecido em outras cidades onde tem havido uma reabertura e em poucos dias uma retração, nós decidimos não retornar de pronto. Nós estamos tomando uma série de medidas para que possamos em breve estar juntos. Nós temos esse grupo de trabalho que é composto por profissionais de saúde, profissionais de segurança do trabalho, pessoas ligadas à administração da igreja, ligada à diretoria, corpo diaconal. Já fizemos um serviço de sanitização na igreja, estamos adotando outras medidas, como a aquisição de equipamentos de proteção individual para os nossos funcionários, instalação de dispensers de álcool em gel, para que as pessoas, ao chegarem aqui, possam cultuar com tranquilidade e segurança. Mas nós decidimos aguardar pelo menos estes primeiros 15 dias, quando haverá uma avaliação desta mudança de faixa, né? Saímos da faixa vermelha para a faixa laranja, para que aí sim possamos pensar numa data para o retorno das nossas atividades presenciais. O que quero dizer a você é que nesse tempo a igreja não para. Nesse tempo nós temos sido igreja adorando ao Senhor nos nossos cultos. Nesse tempo nós estamos sendo igreja através do trabalho dos PGs. Os nossos PGs não pararam, e aqueles que pararam, nós estamos incentivando os mesmos para que retornem nesse período. Outros pequenos grupos estão sendo abertos. Nós temos tido as classes de escola bíblica dominical, tanto de crianças, quanto de adultos, quanto de jovens, funcionando. Nós temos tido um trabalho com novos convertidos. Toda sexta-feira, o pastor Jonathan tem um grupo de novos decididos se preparando para o batismo. Se você tomou uma decisão ao lado de Cristo durante esse tempo e quer conhecer mais ao Senhor, você pode entrar em contato com o pastor Jonathan. Ao final da programação, o telefone dele sempre é disponibilizado. Você pode entrar em contato para que já amanhã você esteja participando também desse nosso grupo de estudo bíblico. E temos realizado a missão estendendo o nosso cuidado, o nosso auxílio aos necessitados. Ainda ontem, o pastor Cleverton e o Marcelo, que é o nosso ministro de administração, estiveram lá em Porto de Pedras. Levaram mais de 50 cestas básicas, levaram uma ajuda à Igreja Batista ali daquela cidade, aquela cidade que, além de lutar contra a pandemia, foi alvo de uma enchente nestes últimos dias. Hoje à tarde, não deu para nós mostrarmos as imagens, nós estivemos ali na Unimed, em um dos hospitais aqui da nossa cidade, realizando mais uma ação com médicos, profissionais de saúde, levando uma expressão de amor e a nossa intercessão para com aqueles que estão na linha de frente, combatendo a enfermidade. A igreja não está parada. As portas do templo podem estar fechadas, mas nós, como igreja, continuamos a marchar. E é por isso que nós sempre temos desafiado você a participar também na devolução do seu dízimo, na entrega das suas ofertas, para que nós possamos, neste tempo de crise,
avançar e levar mais pessoas ao conhecimento da graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento, as informações sobre dízimos e ofertas estão sendo disponibilizadas. E eu quero fazer um desafio a você. Convide alguém para que possa participar deste culto conosco. Dentro de poucos instantes, o pastor Jonathan estará pregando uma mensagem cujo tema é tempestades. Não se assuste, Deus está no controle. De repente você conhece alguém que está com a mão na cabeça, ciclone bomba, gafanhoto, coronavírus, o que está acontecendo com este mundo? Fique tranquilo, Deus está no controle. Compartilhe o link do culto, convide mais alguém, para que juntos adoremos ao nome do Senhor. E que Deus nos abençoe. Quero saudar você com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Esse Deus bondoso e maravilhoso, Deus tremendo. Como é bom servir ao Senhor Jesus. Estarmos aqui hoje para refletirmos sobre a santa palavra do Senhor. Eu quero convidá-los a fazer uma leitura bíblica que se encontra em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, do verso 35 ao verso de número 41. Evangelho de Marcos, capítulo 4, do verso 35 ao 41. Naquele dia, ao amanhecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se grande, completa bonança, diz a minha versão. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero orar com você, agradecer ao Senhor por esse momento tão especial que Ele nos concede. Momento onde iremos refletir na santa palavra do Senhor. Pai, muito obrigado por esse momento. Como é bom sabermos que o Senhor é Deus e acima de Ti não existe outro. Tu és o único, Tu és o Todo-Poderoso. Portanto, fala ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. Você acredita que Deus está no controle das adversidades e das tempestades que você está passando? Eu particularmente acredito. Eu acredito que tudo que eu passei e o que eu passo hoje e o que irei passar, em todas as áreas da minha vida, Deus, Ele está no controle. Portanto, passar por problemas é algo que faz parte da vida. Nesse tempo, muitos evangélicos e servos de Deus ainda acreditam e têm dificuldades para pensar e refletir sobre os problemas e a relação deles com a vida cristã. Por incrível que pareça, algumas teologias, elas foram formando a cabeça do povo, desde os Estados Unidos vindo aqui para o nosso povo latino-americano. Dentre elas, uma teologia, e falo isso com respeito, discordo, mas respeito, a teologia da prosperidade. Essa teologia que surgiu em aproximadamente na década de 70, aproximadamente, um pouquinho menos ou um pouquinho mais. Mas com todo respeito aos expositores dessa teologia, eu discordo de alguns pontos. E eu acho que eu e você precisamos discordar com respeito. Eu acredito, a partir da luz das Escrituras, que o ser humano, o cristão,
aquele que serve a Jesus, ele também sofre, ele também tem problemas. E essa teologia, infelizmente, ela tem pregado, ela tem ensinado em alguns lugares que o ser humano, aquele que caminha com Jesus, ele não passa por esses problemas. E aqui fica uma grande pergunta. E o próprio Filho de Deus, os personagens bíblicos, são tantas as referências das Escrituras que nós temos, e dentro do próprio contexto que vai nos provar isso. A partir disso, a cabeça do nosso povo foi inflamada, está cheia dessa ideia. E quando passam alguns problemas, acham que ou estão em pecado, acham que desobedeceram, que não têm fé, que não são dignos, e são tantas outras coisas que eu poderia elencar para você nesse momento. Mas quando a gente olha para esse texto bíblico, a gente percebe do verso 35 ao 41, um momento onde Jesus ele vai fazer uma travessia. E o verso 35 diz: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Se você fizer uma leitura desse texto no Evangelho de Mateus, em Lucas, você vai perceber que Jesus vinha de um momento de trabalho. Jesus ele vinha de um momento de trabalho. Aqui no verso de número 34 do capítulo 4 de Marcos está escrito assim: não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com seus discípulos, explicava-lhes tudo. Aqui Jesus está terminando aquele momento onde ele está explicando a parábola do semeador, ensinando questões acerca do reino de Deus, e isso levou um certo tempo. Fechado esse tempo, diz o texto bíblico, que naquele dia o Senhor agora chama os seus discípulos e diz: vamos para o outro lado. E essa viagem, pode-se assim dizer, ela foi no horário da noite, ao anoitecer. Eles embarcam, diz o texto bíblico, eles deixam uma multidão, porque a multidão está dentro do próprio contexto do capítulo 4, e agora eles vão nessa navegação, nessa viagem. O texto bíblico do verso 36 vai dizer que eles o levaram no barco, assim como estavam. Outros barcos também o acompanhavam, e no verso 37 diz o texto bíblico que se levanta um forte vendaval, e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que o barco, até o barco que Jesus estava, ele ia se enchendo. O texto bíblico diz que dentro do barco havia água, havia a presença do vendaval, mas também estava a pessoa de Jesus. Verso 38, ele estava na popa. E o que chama a minha atenção é que ele estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. E os discípulos o acordaram, dizendo: não te importa que nós morramos? E aí do verso 39 ao verso 41, a gente vê a ação de Jesus. Diante disso, eu quero pensar um pouquinho com você sobre a soberania de Deus diante das minhas lutas e das suas lutas. Primeira coisa, as tempestades elas sobrevêm a todas as pessoas. Não existe um ser humano que eu conheço e que você conhece, ou que há de nascer, que não sofrerá uma tempestade. Um momento difícil, uma luta, um problema, não existe. Algumas pessoas defendem que só quem está sendo acometido de tempestade é aqueles que vivem em pecado. Mas os discípulos de Jesus, mas olha para o texto. Olha para o texto bíblico, o verso 35 diz que foi o próprio Jesus que os convidou: vamos para o outro lado. Vocês acham que Jesus não sabia o que viria naquele momento de viagem? Eu acredito que ele sabia. Segundo, eles estavam no barco com o próprio Jesus. Jesus estava na viagem com eles. Que coisa interessante, porque o Evangelho de Marcos ele é marcado por ações. A expressão imediatamente é muito forte em Marcos. Desde o capítulo 1 até o capítulo que nós estamos aqui fazendo a reflexão, o capítulo 4, Jesus vem demonstrando o poder dele sobre uma série de coisas.
Ele mostra o poder dele sobre os demônios, ele mostra o poder dele sobre a enfermidade, ele mostra o poder dele sobre a morte, e agora ele vai mostrar o poder dele sobre a tempestade. Nós servimos a um Jesus que é soberano, poderoso. É no decorrer da viagem que no verso 37 a tempestade ela se levanta. Está aí no verso 37. E levantou-se um forte vendaval. O interessante é que um certo comentarista bíblico, John MacArthur Jr., ele diz que o vento era muito comum naquele lago, que está a cerca de 210 metros abaixo do nível do mar e cercado de colinas. A palavra grega que é usada aqui para vendaval pode significar redemoinho. E nesse caso foi uma tempestade tão grave que assumiu as proporções de um furacão. Gente, imagine, eles estão dentro de um barco com Jesus, as dimensões do barco não eram as maiores, a estrutura do barco não era a melhor, mas Jesus estava ali dentro do barco. E diz o texto bíblico que se levanta um forte, mas um forte vendaval. Gente, que coisa, todos enfrentamos adversidades. Algum tempo atrás, eu li um livro de um pastor e psicólogo, Marcelo Aguiar, ele falando sobre a escola de Deus nas tempestades. E eu trago aqui uma frase dele para que você possa compreender um pouco o texto bíblico. Ele disse o seguinte, interpretando o verso 37: todos enfrentam adversidades, e os servos fiéis do Senhor não são exceção. Os apóstolos estavam no centro da vontade de Deus, e ainda assim se deparam com ventos contrários. O mesmo pode acontecer com qualquer um de nós. Gente, às vezes eu e você, a gente vai dormir numa bênção, já levanta mal. Às vezes começamos o dia tão bem, terminamos o nosso dia numa pior, porque a vida, ela é assim, gente. Deus está no controle, mas vivemos a realidade do material, do cotidiano. E o interessante é que o verso de número 37 diz que levantou-se um forte vendaval, como disse aqui, citando um certo comentarista, a proporção de um grande furacão. Às vezes eu e você achamos que porque nós estamos caminhando na fé cristã, as lutas, as adversidades, os problemas não batem a nossa porta, e em muitos momentos nem bater na porta bate, já vem direto. O texto bíblico vai dizer algo interessante. De forma que este, verso 37, ia se enchendo de água. E a ideia aqui, se enchendo, é tomando proporções. Agora você imagine um monte de pescador. Jesus Cristo vinha de uma série de sermões e de operar grandes maravilhas. Agora eles estavam sofrendo com um vendaval. O que fazer? Eles entenderam, como discípulos, que eles também eram alvo de furacões e de tempestades. Quero dizer para você que a vida cristã não é uma bolha onde você entra e ninguém toca. Infelizmente, algumas pessoas acham que a vida cristã é se isolar em uma masmorra e achar que a partir dali nada nos atingirá. Existe um filme interessante chamado O Senhor das Moscas. Eu assisti esse filme certa feita com um grupo de novos decididos. É um grupo de crianças junto com um piloto. Eles caem em uma ilha, e o interessante é que todos os adultos morrem e ficam apenas as crianças. E ali dentro daquela ilha, eles começam a formar guetos, eles começam a se machucar, eles começam a gerar problemas um na vida do outro, sem uma influência externa. Sabe por quê? Porque aquele filme tem muitas reflexões, mas uma delas é a nossa natureza. Ainda que eu e você não sejamos afetados do lado de fora, ou vindo de fora, melhor dizendo, a partir de dentro eu e você temos problemas. Então nós estamos sempre lutando contra furacões, contra tempestades e contra momentos difíceis. Interessante que o texto bíblico vai dizer que o barco foi se enchendo, mas foi se enchendo, e o verso 38 diz: Jesus estava na popa dormindo,
com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram dizendo: mestre, não te importa que morramos? Perceba, eles usam a palavra mestre, aquele que ensina, aquele que cuida, e eles colocam agora a falibilidade deles. Não te importa que morramos? Ou seja, nós somos fracos e falhos. Você sabia que a história da igreja, ela revela pessoas que tiveram sérios problemas? Eu quero citar aqui alguns para vocês. Primeiro, Charles Spurgeon. O Charles Spurgeon, ele viveu entre os anos 1834 e 1892. E ele sofreu de depressão durante a maior parte da vida. Eu trago aqui um trecho de um livro chamado A Depressão de Spurgeon. E certa feita, ele ensinando aos seus alunos, ele disse: eu sou alvo de depressões de espírito tão assustadoras, que espero que nenhum de vocês jamais tenha que passar por trás extremos de desgraça. Esse homem foi o maior pregador do seu tempo. Hoje as pessoas que estudam a parte de pregação, geralmente estudam Spurgeon, mas ele era acometido por depressão. David Brainerd, um grande missionário, nasceu em 1718 e faleceu em 1747. Ele lutou contra a melancolia, depressão durante muito tempo. E eu trago aqui uma frase do livro O Sorriso Escondido de Deus. E ele disse: fiquei tão tomado pela depressão que não sabia como viver. Eu desejei excessivamente a morte. A minha alma estava afogada em águas profundas e as enchentes estavam prontas a me submergir. Perceba que ele usa expressões enchentes, água. É como se ele estivesse sendo sufocado. Que coisa! Nós percebemos que nas Escrituras existem alguns casos de pessoas que também sofreram algumas coisas relacionadas a isso. Primeiro, Elias. Em 1 Reis, no capítulo 19, verso de número 4, vai dizer que Elias, quando houve a ameaça da Jezabel, a dona Jeza, o texto bíblico vai dizer que ele tem medo e foge para dentro de uma caverna. E alguns estudiosos da área do comportamento, eles vão dizer que ele teve, se não uma grande depressão, o princípio da mesma. O Salmo 116, o verso de número 3, ele vai dizer: cordas de morte me cercam. É como se ele estivesse envolto de um sentimento de morte a todo tempo. Portanto, eu e você precisamos compreender que muitos personagens bíblicos foram usados como líderes, guerreiros, profetas e músicos. Produziram histórias magníficas que estão registradas nas Escrituras. Mas eram pessoas. Lembra de Tiago no capítulo 5, quando ele disse que Elias era um homem como eu e você? Nós somos. Então, depressão, desespero. Josafá, em 2 Crônicas capítulo 20, do verso 1 ao 3, vai dizer que Josafá, quando soube da notícia de que alguns reis viriam invadir a sua cidade, o verso de número 3 diz que ele tem um medo absurdo. E esse medo ali é pavor. É pavor. 2 Coríntios capítulo 1, verso 8, Paulo vai dizer que teve um problema tão grande a ponto de se desesperar da vida. Somos pregadores, somos ensinadores crentes, mas somos fracos e frágeis. Doença. 2 Reis capítulo 13, do verso 14 ao 20, vai falar do grande Eliseu. Eliseu que substituiu Elias. E esse homem morreu, e está lá no texto bíblico. Você pode anotar, 2 Reis capítulo 13, do verso 14 ao 20, que ele morreu de uma enfermidade. E o que dizer de Timóteo, o grande pregador em Éfeso? 1 Timóteo 5, verso 23, Paulo vai fazer menção de um problema gastrointestinal que esse rapaz tinha. Portanto, quero dizer para você que as tempestades, elas vêm sobre todos. Ninguém é melhor do que o outro para não ser alcançado por ela. Segunda lição que eu quero deixar para você: a presença de Jesus no barco não negou a presença da tempestade na vida dos discípulos. Verso de número 38 vai dizer que Jesus estava na popa, dormindo, e os discípulos o acordaram dizendo: Senhor, não te importa que morramos? Interessante, né? Porque no Evangelho de João, no capítulo 11, a Bíblia vai dizer que Jesus amava uma família de tal forma, que por várias vezes vai dizer que Jesus amava aquela família, mas um dos membros da família morreu, chamado Lázaro.
Portanto, viver com Jesus não é ser simplesmente protegido dos problemas. Eu e você, um dia, encontraremos problemas. Sejam gerados por nós, sejam gerados pelos outros, mas os problemas, eles um dia chegarão próximos a nós. O texto bíblico vai dizer que os discípulos não entenderam aquilo. Por quê? Porque era pedagogia de Jesus. Eu disse para você que desde o capítulo 1 em diante, Jesus vem demonstrando poder. E existe um elemento muito importante: Jesus nunca fez nada sem intenção. Jesus, ele foi intencional e ele era totalmente pedagógico. No próprio texto bíblico você vai perceber que eles usam a expressão mestre. E Jesus, ele sabia o que estava acontecendo, por isso ele disse: vamos para o outro lado. E o porquê disso? Não era só simplesmente para chegar em Gadara, como diz o capítulo 5, verso 1. Jesus não apenas iria desejava e curar ou libertar o gadareno. Não era só isso. Estava dentro do script de Jesus, beleza. Mas Jesus também queria trabalhar a fé dos seus discípulos. Assim é comigo, assim é com você. Se eu fizer uma retrospectiva da minha vida, eu faço uma análise, mas assim, muito bem detalhada, e percebo o quanto eu cresci e o quanto eu hei de crescer diante dos problemas que virão. Portanto, você também tem crescido. Olha um pouco para o teu passado, percebe o que você passava e reclamava muito. Hoje você não reclama tanto. Chegará um tempo que você reclamará menos. Chegará um tempo que você, ao invés de reclamar, você vai adorar o Senhor. Portanto, o texto bíblico vai dizer que desde o Antigo ao Novo Testamento, os que caminham com Deus nunca estiveram isentos de problemas. Nunca. Nunca. Quero citar mais uma vez o pastor Marcelo Aguiar no seu livro sobre tempestades. Ele diz: correremos o risco de não enfrentar os problemas reais por estarmos ocupados com problemas imaginários. Aqui não era um problema imaginário, aqui era um problema real. Eu não estou dizendo para você aqui que você tem que viver uma neurose, uma doença, um problema, não. Mas você tem que entender que você está diante de uma adversidade. E o que fazer? É entender que mesmo caminhando com Jesus, você precisa enfrentar esse problema. A minha terceira e última lição da minha reflexão nessa noite está do verso 39 ao 41. Primeiro eu falei do verso 35 ao 37, falei um pouquinho no verso 38, e agora do verso 39 ao 41. E o texto, e eu quero destacar: Jesus revelou o seu poder, a sua soberania sobre a tempestade. E aqui eu quero fazer menção ao que eu havia falado agora há pouco, do capítulo 1 em diante. Só para você ver. Em Marcos capítulo 1, do verso 1 ao 28, Jesus mostra o seu poder sobre os demônios. Do verso 29, em Marcos 1, do verso 29 até o versículo 39, o seu poder sobre as doenças. Em Marcos, no capítulo 2, do verso 1 ao 12, o seu poder para perdoar pecados. E agora nós estamos em um episódio onde Jesus mostra o seu poder sobre as tempestades. Diferente de Jonas, que sofreu a tempestade por causa da desobediência, os discípulos não estavam desobedecendo. Pelo contrário, o texto bíblico diz que o Senhor disse: vamos para o outro lado. E eles foram. O interessante é que no verso de número 39, ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalme-se. E essas expressões podem ser entendidas como: fique em silêncio, seja amordaçado. Se você fizer uma leitura do Salmo 29, você vai perceber que lá está dizendo que a voz do Senhor é poderosa. E eu e você precisamos olhar para esse versículo do verso 39 e glorificarmos ao Senhor. Por quê? Porque aquele que fez o mar, aquele que fez o vento, ele tem poder para acalmar a minha e a sua tempestade. Eu quero apenas destacar algumas coisas para você aqui. Primeiro, Deus é o seu refúgio e a sua fortaleza. Segundo, Deus é aquele que está sempre diante de você quando você tem medo. Terceiro, Deus é aquele onde eu e você podemos colocar a nossa esperança. Quarto,
Deus é aquele que nos ajuda em tempos de cansaço. Salmo 6, do verso 6 ao 10. Fantástico esse texto bíblico. E quinto, Deus é aquele que enche de alegria o nosso coração. Portanto, diante dessa travessia que você está passando, compreenda que Deus é soberano para acalmar a sua tempestade. Seja ela do lado de fora, ou seja ela do lado de dentro. Quero fazer algumas aplicações à sua vida desse texto bíblico. O texto vai concluir dizendo assim: e eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A pedagogia de Jesus fez com que eles refletissem de que Jesus era poderoso. E por trás desse apaziguar da tempestade de Jesus, de um vento, ou de uma tempestade, ou de água, está a grande ação de Deus lá na cruz do Calvário. Você sabia disso? Os discípulos, por melhor que fossem, eles não conseguiriam apaziguar essa grande tempestade. Por melhor que eu e você sejamos, nós não conseguiremos apagar e nem apaziguar as tempestades. Só aquele que, ainda que esteja em silêncio, como diz o verso 38, ainda em silêncio ele está no barco, ele não saiu do barco. Lembre-se onde ele está na popa, ou seja, ele ainda em silêncio está na direção. Jesus no início disse: vamos para o outro lado, e eles precisariam compreender isso. E o texto bíblico diz em Marcos capítulo 5, verso 1: e eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gesarenos. Aquilo que o Senhor falou em sua soberana vontade e palavra se cumpriu. Que Deus abençoe sua vida, que você compreenda que as tempestades, elas não vão lhe destruir, porque Deus soberanamente está em sua vida. Amém? Eu quero orar por você nesse momento, agradecer a Deus por sua vida, pedir que o Espírito Santo toque no seu coração, toque em sua vida, manifeste bondade a você. Vamos falar com Deus? O Salmo 34, no verso 7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Vamos falar com Deus? Pai, muito obrigado por esse momento. Obrigado, meu Deus, porque ainda que estejamos em tempestade, o Senhor é soberano para estar conosco. Foi o Senhor que nos chamou, o Senhor está na embarcação e nós chegaremos do outro lado em Tua presença. Deus, nos dá um tempo maravilhoso e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com o Teu povo, hoje e para sempre. Amém e amém. Deus te abençoe.